Como vocês gostaram desse estilo de vídeo, farei novamente. Então hoje, vou responder dúvidas que vocês mandaram no meu post da comunidade. Eu seleciono comentários basicamente de acordo com os que me dão vontade de responder, e evito coisas que seriam melhores e serem abordadas em um vídeo inteiro. Então, geralmente, é por isso que eu deixo de colocar vários comentários aqui. Caso goste desse estilo de vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, e assim, poderei fazer mais vídeos respondendo dúvidas. Para o primeiro comentário, vamos responder uma coisa simples. Se um personagem consegue resistir a uma capacidade destrutiva planetária, ele tem AP nesse nível? A resposta é sim. Ao resistir a um ataque capaz de destruir um planeta, o personagem possuiria durabilidade planetária. A terceira lei de Newton afirma que para toda ação, há uma reação de igual magnitude, mas em direção oposta. Isso significa que quando um objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto também exerce uma força de mesma magnitude, mas em direção oposta sobre o primeiro objeto. Em outras palavras, se um objeto A empurra um objeto B com certa força, e o objeto B simultaneamente empurra o objeto A com uma força igual, porém na direção oposta. O que isso significa que para resistir a um ataque, é necessário possuir uma potência de ataque no mesmo nível que ele, pois ao resistir também se está aplicando uma força igual em direção contrária, o que escalaria a força, durabilidade e AP. Você acha que um dia vai existir cura para leiguice e negacionismo? Infelizmente, com certeza isso nunca vai existir. Precisaria manipular o cérebro das pessoas para isso. Todos temos assuntos que não somos inteligentes. O problema é quem tenta pagar de inteligente em assuntos que não tem conhecimento. Tem jeito do Luffy ganhar de um Edo Tensei do Naruto? Sim, apesar da alta regeneração deles, que excede o nível da negação de regeneração, sendo eles capazes de voltar do nada, batalhas não são resolvidas necessariamente com a morte de alguém, até porque o Luffy nem é um personagem feito para matar. Um termo conhecido se chama BFR, que significa Battlefield Removal, e é um método de vencer batalhas removendo o oponente do campo de batalha de diversas formas, e eu vou dar alguns exemplos de como o Luffy seria capaz de fazer isso. O Luffy é capaz de dar BFR através do seu Gomu Gomu no Bazooka, como fez com o Apple, esticando seus braços para uma distância absurda e disparando o oponente para longe, com ele afirmando que foi mandado para terras distantes, ou seja, ele percorreu uma quantidade considerável do planeta de One Piece, e distâncias tão altas quanto essas acabariam por fazer o Luffy derrotar qualquer personagem imortal mais fraco do que ele, a menos que ele possuísse algum jeito de voltar rapidamente. Considerando que o Luffy estivesse em um planeta como o nosso, onde a atmosfera é muito menor e ele disparasse para cima, a distância até o espaço seria até menor do que para ir para terras distantes no planeta de One Piece. E isso ainda foi o Luffy de Drum, que é muito antigo e mais fraco em relação ao atual. Então a distância na qual ele poderia fazer o BFR atualmente seria muito maior. Além disso, temos o Bajirang Gun, que o Luffy utilizou para fazer o Kaido literalmente afundar na terra, sendo jogado até a câmara de magma, com uma profundidade de mais de 8 Nigashimas, um BFR absurdo que, se fosse na nossa terra, facilmente mandaria até o núcleo da terra, fazendo personagens serem incinerados continuamente até suas derrotas por tempo. O Put pode resetar o universo. Isso escala ele universal? A habilidade de resetar o universo seria usual em uma batalha? Não, porque simplesmente o reset universal é um hacks e não escala ao físico ou AP. Não usa nenhum tipo de energia física ou coisa do tipo, e não pode ser usado de maneira ofensiva. Ele apenas reseta o universo, mas não consegue utilizar alguma habilidade que possa causar dano equivalente a tal. Então, seria apenas um hacks universal, sem falar que quem permanece vivo após o reset simplesmente não sofre nenhuma consequência. O reset não tem nenhum efeito negativo em oponentes, é só quem vai morrer por algum motivo não vai para o próximo universo. Chopper é multiversal? Não me perguntem o motivo de eu colocar essa pergunta, mas só multiversal? O Chopper é above fiction. Karma, na sua opinião, se o Naruto estivesse em OP, até que nível ele chegaria? Tipo Almirante, Comandante Yonkou, etc. E quais Yonkou o Mihawk poderia vencer? O Naruto chegaria a um nível acima do Luffy pré-time skip. Podemos dizer que seria um nível supernova baixo ou vice-almirante. E sobre Mihawk, por enquanto eu só acho concreto afirmar que ele venceria o Shanks, já que ele é declarado superior a ele no Vivecard e em vários databooks, sendo o espadachim mais forte do mundo e com o mesmo buscando um oponente superior ao Shanks. Mas eu não acho que tenham muitos feitos para comparar ambos com outros Yonkous, além do Bug, é claro. Karma, a evolução exponencial do Saitama, por ser exponencial e considerando o valor do expoente de 2, como o Saitama estava a 16 quadrados de altura, ele não ficaria mais forte do que o Luffy? O problema é, não tem base nenhuma para esse expoente.
Tentar colocar um expoente 2, por exemplo, em uma evolução exponencial, é a mesma coisa que ser dito que um personagem tem um multiplicador, mas não ser dito o valor, e afirmar que ele teria ficado 2 vezes mais forte porque sim. O quanto o Saitama ficou mais forte é inquantificável. O gráfico de evolução não ajuda em nada, pois não é dito a partir de qual ponto ele estaria ganhando quanto de força. Não tem nada no mangá que possa ser usado como forma de quantificar o quanto a evolução exponencial do Saitama tornaria ele mais forte. Então, não tem como parar o tier dele com base nisso. O fato é que se pegar o Saitama e colocar contra o personagem sem nenhum tipo de evolução, e que tem a mesma força do que ele se tornaria mais forte do que o oponente em pouco tempo. A questão é que o Luffy também tem evolução exponencial. Novamente, como eu expliquei no vídeo passado de Respondendo Perguntas, o Road to Log Tail 4 afirma que quanto mais o Luffy ri, mais forte ele fica. Eu expliquei porque é uma evolução exponencial e não linear, mas vou explicar melhor aqui. A evolução dele é exponencial porque o aumento da força do Luffy não é proporcional ao número de risadas de forma constante, como seria no caso de uma progressão linear. Em uma evolução linear, o aumento da força seria constante para cada risada adicional, resultando em um aumento uniforme ao longo do tempo. No entanto, no caso do Luffy, que fica mais forte quanto mais ri, cada risada adicional contribui para um aumento maior na força do que a risada anterior. Isso significa que quanto mais risadas ele dá, mais rápido sua força aumenta, formando uma curva de crescimento exponencial. Assim, o aumento da força é multiplicativo, não apenas aditivo, o que significa uma evolução exponencial. Em outras palavras, se fosse dito, o Luffy fica mais forte quando ri, aí sim seria um aumento linear, pois ele ganharia um valor fixo de força a cada risada. Ao contrário disso, é dito que quanto mais ele ri, mais forte ele fica, ou seja, quanto maior a quantidade de risadas ao decorrer do tempo, maior a taxa adicional de evolução dele. Voltando ao Luffy vs Saitama, a evolução exponencial de ambos é inquantificável. Se eles lutassem, os dois têm evolução exponencial. Mesmo se você quisesse considerar um expoente 2 na evolução do Saitama, o Luffy também receberia esse mesmo expoente e acabaria por evoluir na mesma quantidade. Sendo assim, os dois iriam evoluir de maneira inquantificável e não seria possível analisar quem ficaria mais forte. E por ser inquantificável, ambos iriam manter a exata mesma distância de forças que possuíam anteriormente, exceto que a evolução exponencial do Luffy é mais efetiva, pois ela é exponencial a partir das risadas, enquanto a do Saitama é exponencial a partir da força dele e é ativada quando ele está lutando. O Luffy em seu Gear 5 ri praticamente o tempo todo, o que significa que mesmo antes da luta ou antes do primeiro golpe deles, ele já estaria evoluindo, enquanto o Saitama só iria evoluir durante a luta, dando uma vantagem ao Luffy. Karma, uma dúvida. O Gear 5 do Luffy é ativado quando ele ri e fica mais forte, mas não há uma medida exata de o quão mais forte ele fica. Quando ele sai da transformação e volta para o Gear 5, o seu poder volta com o mesmo nível de poder que ele estava transformado antes, ou quando ele se transformar novamente, o poder que ele tinha aumentado no Gear 5 será resetado e ele terá que rir novamente para ficar mais forte. Ou o poder ainda continua, tipo a do Saitama, que sempre fica evoluindo. É a mesma coisa com o Luffy Gear 5. Ele mantém a força, já que ele demonstrou se tornar cada vez mais forte durante suas lutas. Não existem motivos para ele simplesmente perder a evolução. Ele iria aumentar proporcionalmente a força base dele e ter a mesma força do Gear 5 anterior, continuando a evoluir cada vez mais. Se ele simplesmente perdesse sua força, quando ele perdeu o Gear 5 tanto na luta contra o Kaido quanto contra o Kizaru, ele teria reativado e voltado mais fraco, mas isso não aconteceu. Ele sempre demonstrou voltar no mesmo nível e ainda evoluindo cada vez mais. Qual é o tier do Gyro? E qual é a via? Em contraponto do Johnny, que pega o Universal Mais por romper uma barreira que utiliza um universo como defesa, o Gyro pega Raig Universal por possuir rotação infinita, e como é dito na descrição do stand de Johnny, é utilizada uma força de energia rotacional infinita. O Luffy ou outro personagem com Haki poderia acertar o Obito quando ele estivesse intangível? Na verdade não, já que Haki, até esse momento, só demonstrou burlar intangibilidade elemental. Sendo assim, a única coisa que eles poderiam fazer seria dar Blitz quando ele saísse da intangibilidade para atacar. Com isso, podemos encerrar esse vídeo, espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima. Ao vivo na quebradeira, grande ô fé da puta, filho de rapariga, raba a do seu pai, viado.